Olá, sejam bem-vindos ao canal Pita Educacional. Hoje, falando sobre educação. Bom, dando continuidade às nossas conversas, hoje nós vamos falar sobre o campo de experiência dentro da educação infantil que está previsto na BNCC. No vídeo passado, nós falamos sobre os direitos de aprendizagem. Se você quiser saber, clica lá no vídeo. Mas a conversa de hoje é o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Antes de irmos direto a este campo, vamos entender o que eles são. Os campos de experiência, eles acolhem as situações de aprendizagem previstas nos objetos de aprendizagem, descritos lá na BNCC, certo? Quando eu vou fazer o meu planejamento, eu preciso ter claro o eixo estruturante garanta o desenvolvimento de habilidades, o desenvolvimento de experiências e os conhecimentos. Isso fará com que a criança, ao final do período da educação infantil, tenha desenvolvido tudo aquilo que foi esperado e descrito nesses objetivos de aprendizagem. Quando a gente fala em vivências, na educação infantil, eu preciso ter claro que é por meio da interação e da brincadeira que essa construção de conhecimentos vai acontecer. Muito bem. Hoje vamos conhecer então um pouquinho do primeiro campo de experiência, que é o eu, o outro e o nós. Pelo nome já fica fácil da gente entender que se trata do entendimento de quem sou eu, como eu me relaciono com o meio e com o outro. Isto vai perpassar por eu entender esta máquina, quer dizer, meu corpo e as possibilidades que eu tenho de me comunicar, de me expressar, de me locomover, de sentir o mundo, de sentir o outro, de me comunicar com o outro e a partir daí, então, eu poder criar dinâmicas de relacionamento com o meio e com o outro. Muito bem. Eu preciso ter claro, como professora, que esses objetivos de aprendizagem que estão descritos na BNCC, divididos nos 3 momentos da educação infantil, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, eles crescem, numa progressão, eles se completam. Por quê? Porque ao final deste período, eu preciso garantir uma síntese dessa aprendizagem, quer dizer, preciso garantir que essa criança seja capaz, lá quando acabar a educação infantil e ela entrar para o ensino fundamental, dentro desse eixo, ela seja capaz de respeitar a si e respeitar o outro. Ela seja capaz de respeitar e expressar sentimentos e emoções. Ela seja capaz também de conhecer as regras de convivência e respeitá-las. Ela precisa ser capaz de atuar em grupo, de ter relacionamentos saudáveis, de respeitar a pluralidade, de compreender as múltiplas possibilidades. E também então, ao final da educação infantil, ela já começar a criar construir novas amizades, novos vínculos. Ela respeitar o meio e prestar atenção nas suas atitudes e nas atitudes. E quanto a o que ela faz, o que ela demonstra, pode vir a atingir o outro de modo positivo ou negativo. Isso inclui a pessoa, isso inclui o ambiente. Então, essa é a grande preocupação dentro desse eixo. Para que isso aconteça, eu vou dividir em etapas. Então, se nós formos lá na BNCC, nós vamos encontrar isso divididinho nos objetivos de aprendizagem por cada uma. Os bebês, que correspondem às crianças de 0 até 1 ano e 6 meses, eu tenho 3 grandes ações que eu vou trabalhar nesse período. 3 grandes verbos, vamos pensar assim. Perceber, interagir e comunicar. Como assim? Perceber é um momento em que ela precisa perceber a si e perceber o que é ação e reação. Então, eu choro, alguém aparece. Eu pego um objeto e largo, ele cai. Eu piso em algum lugar, faz um barulho. Eu bato em alguém chora, alguém sente. Eu faço um carinho, alguém sorri. Então, como
que cada coisa que eu faço acontece outra imediatamente. Coisas positivas e não. Eu ainda estou no momento de perceber. É muito importante, então, que os trabalhos, as estratégias que a gente escolha para que isso aconteça, sejam sempre ligadas a perceber o corpo. Então, na hora do banho, na hora do sol, na hora da alimentação, a criança tem a oportunidade, né? A pessoa, o professor que está ali com a criança, ele dê à criança a oportunidade de pegar coisas, de bater na água, de ouvir sons diferenciados. Então eu vou cantar, nós vamos brincar, nós vamos sentir texturas, eu vou narrar o que a gente está vivenciando, para que ela comece a fazer essa associação, essa percepção. Interagir significa eu perceber que tem outras coisas ao meu redor. Quer dizer, tem outra pessoa, tem o adulto, tem animais, tem coisas. Então, como é que eu começo a interagir com isso? Então, quando eu coloco como estratégias essa variação de objetos, é muito importante que a criança tenha acesso a coisas muito diferentes, a ambientes diferenciados, que ela possa brincar com outras crianças, isso é muito importante, que não fique sempre restrito ao mesmo espaço. Infelizmente, a gente vê por aí, né, as crianças ficam num chiqueirinho, né, aquele cercadinho, ou ficam só admirando um único lugar. Não, eu preciso modificar esse ambiente, essa sensibilidade, esse cheiro. Ora a gente vai tomar sol no parque, ora ali no outra área, a gente vai ficar mais perto de sombras, mais perto do sol, nós vamos poder sentir a água, interagir com o mundo. Então, eu vou dar coisas difíceis e fáceis para abrir, para pegar, para morder, para cheirar. Aí a gente leva em consideração o quanto o ambiente em que essa criança da educação infantil tem que ser bem preparado, né? Então, para esses bebês, tatames bem higienizados, brinquedos sempre esterilizados, materiais não tóxicos, coisas que realmente eles possam brincar e sentir e explorar, né? E por último verbo mais claro é a comunicar. O que é isso? A necessidade que eu vou percebendo de que eu preciso comunicar aquilo que eu sinto. Então, preciso comer, eu choro, eu chamo, eu balbucio, até as primeiras palavras saírem. Então, quanto mais a gente cantar, quanto mais a gente fizer um esforço para que ele nos fale, né? Então, às vezes tem mãe que a criança mal fala, a gente já entrega a chupeta, já entrega uma madeira, já chega perto. Não, eu não entendi. O que você quer? Faz de novo. Então, isso é interessante da gente forçar que ele vai aprendendo, e a gente tá ali sempre falando corretamente as coisas. Olha, eu vou pegar a chupeta, vou te dar. Olha, agora é hora de nós comermos, né? Então, olha que delícia essa fruta, olha a água, sente a aguinha, bate a mão aqui, olha que quente, olha que gelado. E eu vou guardando isso, eu vou construindo isso. Então, perceber, interagir e comunicar, essas primeiras relações do meu corpo, as possibilidades que eu tenho para esse mundo que eu tô chegando. Quando a gente vai para crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, a gente tem outros verbos, né? Para trabalhar aí, outros objetos de aprendizagem. Demonstrar, compartilhar, comunicar, perceber, respeitar e resolver. O que é isso? Demonstrar. Demonstrar o quê? Atitudes. Então, eu começo a querer me levantar, eu vou lá pegar, eu vou abraçar, eu vou sentir, eu vou levar a boca. Então, eu começo a perceber que eu tenho atitudes e eu consigo demonstrar isso. Vale aqui reforçar, então, quantas tarefas a gente pode dar a esse bebê, né? Então, uma brincadeira de pegar o brinquedo, vem até mim. Então, quanto mais obstáculos a gente coloca para ele chegar, então como é que ele vai resolver essa situação, problema de chegar até o brinquedo? Põe uma almofada para ele precisar passar, então põe duas, um circuito, vamos brincar para que ela possa ter essa atitude de chegar. Então, não é só com
com um barulhinho, um balbucio, que eu já logo vou atender sua vontade. Não, você precisa se expressar. Então, a gente vai conversando e forçando a essa expressão, né? A cuidar de si. Então, eu tenho vontades, eu começo a pedir, né, obviamente, dentro dessa crescente. A gente tá falando de 1 até 3. Isso vai devagar. Mas é quando eu vou começando a perceber que é hora de comer, que é hora de ir ao banheiro, que é hora de dormir. Então, eu tô cansada, eu tô com fome, eu tô com dor. Então, como é que eu vou me relacionando também e cuidando desse corpo e dessas necessidades, dessas emoções? E nesse demonstrar, eu também demonstro cuidado começo a perceber o outro. Então, conforme eu vou saindo aí até os 2 anos, entrando nos 3, eu já vou começando a sentir, opa, se eu bater, ele chora, não pode. Se eu puxar, ele fica triste, né? Ele vai chorar. Então, como é que eu vou percebendo que a minha atitude também causa algumas ações negativas? Então, como é que a gente vai conversando? Por quê? Porque eu também vou ter que aprender, que é uma das ações que eu falei pra vocês, a respeitar regras, né? Então, não se espera que alguém de 1 ano até 3 anos respeite e entenda, olha, não pode fazer isso, ou que há uma intencionalidade. Mas eu já vou ouvindo isso. Pode, não pode, machuca, não machuca. Então, eu vou, entra agora é hora de dormir, agora é hora de comer, este doce sim, isto não. Então é muito importante que a gente vá falando e vá vivenciando. Não adianta falar para a criança se ela não viver as experiências da situação que eu desejo, para ela entender o que são essas regras, né? Ser muito permissivo neste momento é ruim, porque eu já estou guardando o que eu posso também, quando eu tiver com vontade, de alguma forma, ir contra a regra que me colocaram. Eu crio uma situação, né? Então, muito cuidado aí, que todos em volta dessa criança também ajudem a entender o que são essas regras. Eu vou ter que aprender aqui a resolver conflitos. Então, claro, quem dá aula para essa faixa etária, quem fica com essa faixa etária, sabe que triscou, mordeu. Triscou, eles se batem. Então, não é resolver conflito de põe um pro outro para pensar, mas eu já falo, olha, doeu, machucou, ele não gostou, abraça, vamos de novo. E eu falar isso várias vezes, né? Às vezes a gente esquece que essa criança está construindo isso na sua mente. A gente já quer que o menino de 2 anos entenda que não pode ir pronto de uma vez só. Não, né? Vivenciando tudo isso. Por quê? Porque é neste momento que ela começa a perceber o outro. Então, atividades de espelho, atividades para tocar o outro, para sentir o cabelo, para olhar o rosto do outro, para a gente brincar próximo, para a gente imitar o outro. Isso é muito importante. Levar bonecos grandes, com várias formas, cabelos diferentes, com óculos, sem óculos, com pinta, sentado, levantado. Então, bonecos diferenciados para eles brincarem, sentirem essas feições ou essas texturas diferenciadas é legal, com tons de pele diferenciados. Então, é o momento de nós mostrarmos para ele e eles perceber o outro. Então, brincar de espelho, de imitação também é legal. Põe lá o pezinho um na frente do outro para sentir o pé. Põe a mãozinha uma na frente da outra para eles sentirem. Acariciar o cabelo do outro. Então, como se a gente estivesse mesmo nesse espelho. É legal. E comunicar. São a construção das primeiras palavras e frases. Tem algumas crianças que acabam chegando aí quase aos 3 anos sem um vocabulário muito amplo, algumas já falando muito, outras poucos, porque é esse forçar a barra. Então, o que eu quero? O que você quer? Água. Ou só faz um barulhinho, a mãe já, pum, não. Eu quero a água, pego o brinquedo, então vamos conversar. Quanto mais o adulto conversar com esta criança, mais ela vai guardando e imitando essa comunicação. É muito importante que essa comunicação exista, né? E quando eu chego a crianças pequenas, que daí a gente tem as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, eu já sei quem eu sou, como funciona esta máquina, como funciona o mundo. Então, você já me ensinou
a lidar com as minhas habilidades aqui motoras, a me comunicar e a entender o mundo. Olha, abre e fecha, isso aqui é textura, isso aqui é um bichinho, isso aqui é uma pessoa, isso pode, isso não pode. Eu já vivi muitas dessas cenas com você, professor. Então agora vai ser a hora de eu começar a conseguir interagir com esse mundo. Então aqui, a manifestar o respeito pelo outro, isso é muito importante. Então agora sim, você já pode falar, olha, pensa no outro, será que o amiguinho vai gostar? Quais são as relações que eu tenho? Então, quando o outro precisa de ajuda. Então, aqui jogos simbólicos, porque essa fase, esses jogos do imaginário são muito legais, a gente, né, lembra Piaget, então assim, brincar de teatro, né? Então vamos ajudar uma pessoa que caiu na feira, a segurar uma sacola, a levantar quando chega alguém com mais idade, sabe, situações no cotidiano, para eles começarem a manifestar o respeito pelo outro. Quanto mais eu levar coisas de culturas diferentes, então uma boa sugestão, eu mesmo já fiz várias vezes na sala, é levar as pessoas mesmo da comunidade. Então, alguém da comunidade que tem um projeto legal, contações de história diferenciadas, o avô para contar como é a particularidade de alguma família, histórias das pessoas, álbuns de família, ir a lugares diferenciados perto, então trazer pessoas de outras etnias para a escola, isso é importante, mas para falar, para eles conversarem, para eles vivenciarem, né? Pessoas com cadeirantes, pessoas com alguma deficiência, para eles perceberem que está ali perto. Então, todo tipo de pessoas, de coisas, de situações que eles puderem viver. Outra coisa legal é ter um banco de imagens na sala. Então, da mesma forma que às vezes a gente faz banco de palavras, tem banco de imagens. Então, quando a criança perguntar pra você, como é que desenha uma pessoa? Vai lá. E aí tem fotos de pessoas com todos os tipos de características. Como é que eu desenho uma árvore? Ixi, olha aqui quantas árvores nós temos. Quantos tipos de carros, quantos tipos de casas, quantos tipos de festas. Então, esse banco de imagens com essa variação é muito legal para eles ampliarem esse universo e manifestar esse respeito a essa pluralidade. Eles, neste momento, começarem a criar estratégias para lidar com os conflitos. Então, assim, todo mundo quer o brinquedo, 2 querem o mesmo brinquedo. Eu não vou falar, não, pera. Então, eu começar a criar já desde essa idade o que é a ideia lá das assembleias que a gente tanto conversa. Então, tá, só tem um brinquedo. Como é que a gente vai resolver essa situação? Então, eu começar a pedir deles olha, ele bateu, ele tá chorando. O que a gente faz agora? Como é que a gente pode, então, demonstrar que pedir desculpas? Ou o que você sugere? Então, como é que eles vão resolver essa situação? Que gerou um problema. Como é que eles vão demonstrar empatia? Então, projetos sociais são legais. Perceber que eles podem compartilhar coisas. Então, simples. Hoje é dia da receita, vocês fizeram um bolo, leva para o vizinho, para a sala do lado, para distribuir, né? Faz campanhas de brinquedos, faz campanhas de agasalhos, entre eles, né? No dia do brinquedo, compartilha o brinquedo, faz os lanches comunitários. Quando a gente estiver triste, como é que a gente pode ajudar alguém? Quando a gente está alegre, como é que a gente ajuda alguém? Então, essa lição de sentimentos, de empatia é legal. Muito importante para os maiores e até para a gente, né? Como é que eles vão agora comunicar ideias e sentimentos que já estão mais bem articulados? Então, assim, abrir as rodas de conversa, abrir os espaços depois de textos de literatura. Isso é uma boa estratégia. A literatura nos ajuda e muito a trabalhar essas questões. Então, eu escolher livros interessantes com temáticas em que eles possam trabalhar e conversar após o livro. Então, olha, a atitude dele estava certa, não estava, se fosse eu faria isso, se não fosse. Então, abrir esse espaço de diálogo, né, para que eles possam valorizar as opiniões, entenderem que tem opiniões diversas. Então, o protagonismo aqui forte, né? Para que eles possam participar e se envolver.
Quanto mais eles puderem resolver e tomar decisões, resolver coisas, tomar decisões, mais a gente ajuda nesse âmbito. Para quê? Para que eles possam respeitar o outro. Os combinados da turma, não escreva você. Parte deles. Quais serão os nossos combinados para a gente conviver juntos? O que a gente espera para esse ano? Como é que a gente pode conviver bem? O que não pode faltar aqui? Então, sempre olhar para o coletivo, sempre mostrar isso. Vamos sair da sala, apaga a luz, vamos recolher o lixo, vamos arrumar a cadeira para a próxima pessoa que vem, para ajudar a moça que organiza a nossa sala. Vamos distribuir material, vamos emprestar, vamos compartilhar. Então, a palavra compartilhamento sempre presente. E, se possível, nos projetos também que a gente trabalha, sempre esse projeto de pensar no meio. Então, vamos fazer um projeto de sustentabilidade, vamos pensar na comunidade, no entorno, como é que a gente pode, sei lá, cuidar da pracinha em frente à escola, ajudar pessoas a atravessar a rua, escrever desenhos para as pessoas. Então, por que a gente não distribui desenhos para as pessoas, para elas ficarem mais alegres? Porque a gente não faz o dia do abraço, então todo mundo que for entrar a gente abraça e diz um bom dia. Então, isso é legal. Aqui a gente está trabalhando não só essa relação de quem eu sou, mas a dessa concepção de respeito a essas múltiplas possibilidades, a esses projetos que a gente envolva essas competências socioemocionais, um item muito importante que depois a gente vai precisar garantir lá ao final das 10 competências gerais, que é essa empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, eu sou sim uma pessoa que pertence a um grupo, mas eu tenho responsabilidade por mim, então também essa demonstração de cuidado por mim. Então assim, eu preciso me alimentar bem para cuidar desta máquina, eu preciso dormir porque faz bem para mim. Então, eles também têm essa noção clara. E como as minhas atitudes são em relação ao meio e ao outro. Para quê? Então, para lembrar qual é a síntese de aprendizagem desse campo de experiência ao final das crianças pequenas. Então, garantir que eles respeitem, né, e expressem sentimentos e emoções, que eles atuem em grupo, sejam capazes de atuar em grupo, respeitar pontos de vista diferentes, respeitem opiniões, conceitos e possibilidades diferentes, que eles construam, sejam capazes de construir redes de amizade e conheçam, né, e respeitem as regras de convívio social. Importante, né? Tem gente até adulto que precisa relembrar esse campo de experiência, eu diria. Bom, no nosso próximo vídeo, na semana que vem, a gente vai falar de outro campo de experiência. Gostou? Tem alguma pergunta? Tem alguma opinião? Quer dar alguma sugestão? Escreve aí nos comentários ou manda um e-mail. Curtiu muito o canal? Tá achando legal? Se inscreve, toca o sininho para poder receber todas as atualizações e compartilha com os amigos. Quer saber mais? Quer ler sobre o assunto? Eu escrevo um artigo toda semana, por mês, todo mês, aliás, lá no meu Facebook. Então é Pita Assessoria Educacional. E no Instagram também tem sempre novidade. Curtiu? Então até a próxima. Muito obrigada e um grande beijo.